Nosso povo querido, mais um CRI, por isso falei. Essa semana é uma semana importante para nós, como cristãos, como nação, como pátria, né? Nós somos chamados a ser embaixadores do céu na terra, nós vivemos as regiões celestiais com Cristo, mas em todo o seu testemunho pela palavra, ele nos diz que nós somos responsáveis pelo governo da nossa nação. Se o justo governa, todo o povo se alegra, todo o reino fica em paz. Se o injusto, o insensato governa, todo o povo perece. Então nós somos responsáveis por quem colocamos sobre o nosso governo, nós somos responsáveis em clamar, em jejuar, em se humilhar para que o Senhor restaure a nossa terra, as nossas famílias, a nossa sociedade, a nossa nação e nosso governo. O Senhor tem o controle de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, o Senhor reina sobre todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas. Sim, Ele reina e é o Criador de todas as coisas, mas em toda a sua palavra, desde o início da sua criação, Ele decidiu nos fazer sua imagem e semelhança para ter um relacionamento conosco e nos deixar ter o livre-arbítrio para decidir por Ele e para Ele, porque Ele quer que nós cooperamos com Ele, que nós, através de um coração entregue, através de um filho que quer fazer o que vê o pai fazendo, um filho que quer fazer aquilo que ouve do pai, um filho que quer obedecer com um coração grato e ensinável aquilo que o pai lhe deixou como ordenança. É o que ele espera de nós, ainda que ele tenha o controle de todas as coisas. Ele diz na sua palavra, assim como o testemunho de Cristo, que nós devemos fazer sim a nossa parte, que depende de nós sim o futuro das coisas, que nós também, que Ele conta conosco, com aqueles que querem governar com Cristo, com aqueles que realmente são maduros, aqueles que realmente, pela palavra, tem uma mentalidade restaurada de reino, uma mentalidade de eternidade, daquilo que nós vamos viver nele a partir das nossas atitudes, das nossas sementes aqui, do que nós fazemos aqui. Então esses se sentem responsáveis e participantes sim da vontade do Senhor para as nossas vidas, e é uma palavra declarada sobre o Brasil. Em contrapartida, o que acontece? Todo um mal foi instaurado de forma forte e grotesca contra esse cumprimento dessa palavra sobre o Brasil. E assim como a parte das trevas é organizada, empenhada, está unida fortemente para que essa palavra sobre o Brasil não se cumpra, a ponto da gente estar vendo barbaridades aí no meio político, né? De ignorar investigações importantes, de calar qualquer pessoa que fale contrário a esse ministro do STF ditador, jogando fora, rasgando e cuspindo na nossa cara sobre a Constituição. Isso tudo tem se formado para que não se cumpra a palavra do Senhor sobre a nossa vida, que diz que a corrupção seria eliminada do Brasil, que nós teríamos um governo realmente diferenciado, que nós teríamos referência para as nações, que nós realmente seríamos levantados, enquanto muitos países que hoje são grandes potências seriam rebaixados. Países pequenos como nós, improváveis, seriam levantados nas nações como uma resposta para as nações. Então, diante disso, as trevas têm se organizado, as trevas têm feito a sua parte. E por que nós, cristãos, justificamos, não sei de que forma, né, mais medíocre, que devemos ser omissos, que não devemos ser participantes, que isso não é responsabilidade nossa? Votar para que esse mal seja eliminado, orar, jejuar, pagar um preço, ser participantes no clamor, proclamando a palavra sobre o nosso Brasil para que se cumpra a palavra do Senhor. Mas se Deus falou, vai se cumprir? Sim, vai se cumprir, mas nós somos chamados a ser participantes. Em vários momentos da palavra, Ele usou pessoas, o seu povo, para que a sua palavra se cumprisse. Não que Ele precise de nós, mas Ele nos inclui.
Ele nos inclui, Ele conta conosco, Ele não precisa, mas Ele conta conosco, com os filhos maduros, com aqueles que desejam ser participantes do reino. Então não tem como você ser um cristão que quer participar do reino, que quer fazer parte, que quer ser cooperador, cooperar só no que você quer. Nós não somos crianças que fazem o que querem, nós somos adultos que fazemos o que é preciso. E esse momento, a situação atual do Brasil é preciso, é necessário. O Senhor conta com o nosso clamor, com o nosso jejum, com o nosso posicionamento. Ele conta com a nossa proclamação da palavra sobre o Brasil, sim, com a nossa consciência de irmos votar naquele dia, ainda que sabemos que vai haver a fraude, como já houve no primeiro turno, mas eles vêm contra nós com armas e lanças, eles vêm contra nós com as ferramentas que eles têm, estão sacrificando, estão todo organizados, fazendo tudo que é ritual que eles podem sobre as trevas, estão ali engessando, né, todo o programa eleitoral que deveria ser limpo, né, estão distorcendo, destruindo, né, manipulando, calando a mídia de falar a verdade, né, notícias verdadeiras, para quê? Para que eles não consigam, achando, né, que vão conseguir mudar o resultado. Eles vêm contra nós com as armas fajutas que eles têm daqui, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor Jesus. Quem eles estão afrontando é o próprio Deus, é a sua palavra, é o nosso Deus vivo e fiel. Isso não anula a nossa responsabilidade de nos posicionarmos e sermos ainda mais zelosos pela palavra que o Senhor liberou sobre o Brasil, né, dando um banho neles, né, sabendo que o nosso lado, né, não há autoridade maior do que o nosso Deus. Não há ninguém que possa ir contra a palavra do nosso Deus, mas isso não anula a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento com aquilo que Deus quer fazer sobre o Brasil. Pelo contrário, Ele acende a chama que há em nós para que a gente vá de encontro àquilo que o Senhor tem para o Brasil. Então, a gente sabe que o Senhor é maior do que toda e qualquer fraude, do que toda e qualquer corrupção, de todo e qualquer engano que eles queiram lançar nas mídias sociais. Eu creio, pela autoridade que é no nome de Jesus, que amanhã nesse último debate, o próprio Lula vai se contradizer, o próprio Lula vai se envergonhar, o próprio Lula vai se atrapalhar, como Deus fez em todas as suas histórias com reis pagãos, com aqueles que realmente são insensatos, que afrontam o nosso próprio Deus. Então Ele mesmo vai dar seu próprio tiro no pé, como tem feito em toda a sua campanha. Em toda a sua campanha Ele tem falado com coisas absurdas, a ponto do STE ter que proibir da gente circular notícias verdadeiras dele, porque ele realmente já faz a sua campanha contra, pelo tanto de asneira que ele fala. Então Deus já tem feito, e nesse último debate eu creio que ele vai ser extremamente envergonhado, ainda que na Globo, que puxa o seu saco, que é toda corrompida, satânica, a gente sabe, mas ele será envergonhado pelo nosso próprio Deus. E com certeza o Senhor, diante de tudo, Ele pode engrandecer o seu nome, Ele pode mostrar definitivamente no dia 30, no domingo, que contra Ele ninguém pode, com todo o acesso, com toda a artimanha, ninguém pode contra o nosso Deus, ninguém pode contra a sua palavra, ninguém pode sobre aquilo que Ele determinou, quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, clama, se humilha, ora e se une e faz a sua parte, o Senhor fará dele. Mas Ele conta conosco. Não use, né, da própria palavra de Deus para se omitir, porque Ele não nos chama para ser omisso. Jesus não foi omisso em nenhum dos termos e assuntos que Ele veio tratar
que o pai o pediu, que o pai o falou. Ele veio e fez exatamente o que viu o pai fazendo e falando, assim como ele nos chama para fazer. Nós somos participantes, filhos maduros, ele conta conosco. Nós somos ganho a preço de sangue para sermos reconciliados com ele. Isso não é pouco para agora a gente querer fugir e se considerar omisso, que isso não faz parte, que não tem o que eu faça que pode mudar. Sim, há muito que você possa fazer que vai fazer a diferença, sim, porque ele nos chama para ser participantes daquilo que ele tem para fazer para nós. A não ser que você queira viver uma vida realmente medíocre e apenas ser mais um dos tantos que está apenas esquentando o banco, sem ser participante do reino e daquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu tenho certeza que o que queima no seu coração é o amor do Senhor por vidas, é o amor do Senhor para que a sua palavra se cumpra, é o amor do Senhor transbordando as nações, invadindo as nações, é o amor do Senhor queimando entre as pessoas à sua volta, na sua família, na sua vida, é você sendo poderosamente ousado e ousado para falar do Senhor e da sua palavra, para que verdadeiramente nós começamos a ser aquela noiva apaixonada a qual o Senhor prometeu para Cristo, para que Ele venha, para que Ele volte. Então eu clamo, né, pela sua consciência, pelo aquilo que você aprendeu quando você conheceu o Senhor, quando você mergulhou na sua palavra, tudo aquilo que Ele lhe disse, para que você hoje entenda que ainda que Ele seja o Criador, né, e o dono de todas as coisas, e que a sua palavra vai se cumprir, mas que você entenda o privilégio que nós temos. Ele conta conosco, nós somos participantes da sua obra, participantes do seu reino, somos embaixadores aqui na terra, somos chamados a clamar, orar e nos posicionar aonde formos pela nossa nação e não sermos omissos para fazer parte de grupinhos ou não afrontar pessoas. Entende? Confronto, na verdade confrontar, porque afronta é coisa de insensato, que não aceita opinião alheia, não sabe ouvir um não sabe conversar sobre pontos de vista diferentes. Afronta, não, mas confronto é você trazer à luz aquela pessoa que ainda vive num engano, mas respeitando o posicionamento dela, o tempo dela de se abrir para a verdade ou não. Porque Deus pode te dar uma oportunidade simplesmente de lançar uma semente, para que com o tempo outra pessoa germine, até que a pessoa se volte para essa verdade. Ou realmente a pessoa pode se abrir para que você realmente mude a mentalidade dela, ao qual ela veio sendo escrava até hoje. Então há um tempo e um modo para todas as coisas. A gente tem que ser sensíveis, tendo discernimento para aquilo que o Senhor vai nos dar a oportunidade. Mas omissão não é algo que o cristão tem que ter consigo, né? Nós somos chamados a ser posicionados sobre todas as coisas, né? Agora aí a nossa educação, a nossa cultura é totalmente distorcida, né, de princípios, porque nós nos omitimos, achando que nós não tínhamos que nos envolver nesses meios. E agora a igreja tem acordado para esses temas importantes, né? Porque se a sociedade está corrompida, porque a igreja também está corrompida, porque nós estamos falhando, porque a nossa voz tem sido abafada. Mas nós hoje, eu vejo e glorifico ao Senhor por estar vendo uma igreja posicionada, apaixonada, firme, né, clamando, proclamando a palavra, esperando e participando daquilo que o Senhor quer fazer no Brasil, para as nações. Então isso é uma bênção do Senhor, né? Eu queria ler com vocês ali Esther, né, a parte que é Esther 4:13, né, quando Mardoqueu está falando de Esther sobre o plano, né, de Amã, aquilo que Amã decretou. Então disse a Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, Mardoqueu está dando uma lição para todos nós, né? Por quê? Porque o Senhor está nos dando uma oportunidade. Todos nós que somos cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, não importa a sua denominação, mas todos nós que temos princípios,
Todos nós que saímos à rua de verde e amarelo no dia 2 para votar, todos nós temos o compromisso de sermos participantes dessa palavra do Senhor sobre o Brasil, de ser uma brasa viva para as nações, um celeiro missionário para as nações, alguém que vai derramar a paixão e o amor de Cristo às nações, para que finalmente, o precursor, eu creio, da volta do Senhor. Então, a gente pode simplesmente parar e assistir, as coisas que vão acontecer, porque se não vir socorro da nossa parte, vai vir de outra pessoa. Mas fala sério, você sabendo que nós temos uma eternidade com Cristo. Você quer mesmo chegar naquele dia e ouvir do Senhor que para este tempo Ele te deu esse entendimento, essa influência que você tem sobre a sua família e seus amigos, nas redes sociais, sobre as vidas que Ele já tem confiado a você para cuidar, para pastorear, para ministrar. Todas essas ferramentas que Ele deu a você, esse entendimento, essa sabedoria, essa inteligência, que para esse tempo que Ele lhe confiou todas essas pérolas, todas essas ferramentas, você quer mesmo ouvir naquele tempo, naquele dia que Ele te deu tudo isso, para que esse momento o Brasil fosse liberto da corrupção e vivesse um novo tempo na história, e você preferiu não fazer parte, você preferiu se omitir, e Deus teve que levantar o seu irmão do lado, que às vezes acabou de chegar em Cristo, mas está com o coração queimando, quer fazer algo para o Senhor e para o reino, algo maior além de si mesmo, e ele vai chegar naquele dia e você vai ter que ouvir o Senhor falar com o seu irmão: filho bom, filho querido, filho amado, glórias a Deus pela tua vida, porque naquele dia você se posicionou, você foi os meus braços, você foi a minha voz naquela nação, você me auxiliou, influenciando, clamando, declarando, orando, jejuando, impactando as pessoas da sua volta para que elas se voltassem para mim, para que nós eliminássemos as trevas organizadas contra a minha palavra. Obrigado, filho, obrigado, servo bom e fiel. É para se pensar, sim, porque Ele conta conosco e Ele nos diz na sua palavra que se nós não quisermos fazer parte, Ele vai suscitar outros, Ele vai levantar outras pessoas para o cumprimento do seu propósito. Mas você está preparado para ouvir naquele dia que Ele contava com você? Ele deu chances para você, Ele deu ferramentas a você, para você influenciar, para você batalhar, para você guerrear, e você preferiu simplesmente se omitir e se calar, porque isso não depende de mim, não é para isso que o Senhor me chamou, o Senhor sabe de todas as coisas, o controle está sobre Ele. Filho, o controle sempre vai estar sobre o Pai. Mas eu tenho certeza que quando você estiver num projeto grande para sua família, você vai querer a participação do seu filho. Você vai querer o seu filho olhando para você e dizendo: não, eu vou fazer parte contigo, Pai, tamo junto nessa. Eu vou te ajudar no que eu posso, Pai. Hoje eu não consigo tudo, mas isso aqui na minha fase, dentro do que eu tô vendo, na minha medida, eu vou te ajudar, Pai. E é isso que Deus olha para nós e espera de nós. Filho, eu posso contar contigo? Filho, você vai estar comigo? Você vai orar comigo, filho? Você vai clamar comigo? Você vai jejuar comigo, filho? Você vai levantar um clamor, proclamar a minha palavra, para que a minha palavra se cumpra, para que essas trevas rompam, para que você depois possa fazer parte disso tudo. Você vai influenciar os seus amigos? Você vai influenciar a sua família? Você vai dar a sua cara a tapa por mim? Você vai se arriscar a perder a sua reputação para que o meu nome seja proclamado? Para que você mostre para todo mundo sem medo que você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Aquele filho que realmente veste a camisa dos princípios cristãos, da família, da vida. Qual é a nossa resposta para o Pai? É isso que Ele quer saber de nós, entende? Não é lado A ou lado B, entende? Eu particularmente fui formado num ministério que nem fala sobre qualquer tipo de divisão, Armínio, Calvino, A, B, o C, o D, e esse, aquele, não cita essas coisas, porque tudo que promove divisão não é reino. Então eu tenho essa visão naturalmente em mim. Então eu não sou a favor de tu ter um partido,
porque partido é divisão, mas eu respeito quem tem, porque são pessoas posicionadas e eu admiro os posicionados. Eu admiro as pessoas que têm opinião própria, eu admiro. Mas não tem a ver com lado A ou lado B, né? Bolsonaro ou Lula. Não tem a ver, eu não sou bolsonarista, eu sou brasileirista, eu sou Brasil, eu amo a minha nação. Eu poderia, sim, creio que Deus vai nos levar, eu e o meu esposo e a nossa família, para muitos países ainda, diante da palavra que Ele tem sobre nós, que a gente nem faz ideia do que Ele vai fazer na nossa vida ainda. Mas eu amo o Brasil. Eu não vou sair daqui por nada, fugida, por ninguém, por isso, por aquilo, por decepções que pessoas, ou governo, ou qualquer outra coisa possam ter feito na minha vida. Isso é pequeno demais diante de um propósito maior do Senhor sobre as nossas vidas. Eu posso ir para qualquer lugar, como eu sempre falei para minha família paterna, né, ministerial, que é a Sena. Eu posso ir para qualquer lugar hoje, porque eu tenho raízes tão firmes em vocês, eu tenho uma paternidade tão forte, tão bem resolvida com vocês, que em qualquer lugar que eu for, que o Senhor soprar, que o Senhor me levar, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E hoje eu tô na Rio de Avivamento com meu esposo, né, na Rio Floresta, e tem sido E hoje eu tô aqui na Rio Floresta com meu esposo, né, e é uma bênção, uma casa que me acolheu, que me abraçou, que eu amo, eu dou a minha vida, eu dou os meus dias, né, para o meu esposo, na verdade, é quem mais sabe de tudo que a gente faz, do tanto que a gente faz, mas é um prazer, é uma honra servir, estar com vocês, por quê? Porque eu tenho pais ministeriais que são o meu suporte de vida. A família em si ministerial, Sena, é um suporte que eu e meu esposo sempre nos surpreendemos de tão queridos, preocupados e abençoados que eles são com as nossas vidas, verdadeiramente, independente do tempo que for. Então, quando você tem isso em Deus, é muito bom, é muito gostoso, é muito precioso. Então nada do que for vir fazer parte de divisões é algo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora a unidade, a união, o ser um em Cristo, todos nós somos chamados a ser. Promova essa união. Então eu não sou bolsonarista, eu sou brasileira. Eu quero o meu Brasil, ver o meu Brasil cumprindo a promessa que o Senhor tem para nós. Eu quero ser participante desse dia. Eu quero que o Senhor diga: filha, glória a Deus pelo teu posicionamento. Glória a Deus por cada vez que tu arriscou perder tua reputação, que tu deu a tua cara a tapa para falar do meu propósito maior para as pessoas. Glória a Deus pela tua influência, pelos indecisos, para aqueles leigos, para aquelas pessoas que não tinham total entendimento. Glórias a Deus, filha, que eu pude contar contigo num momento tão decisivo. Porque assim como as trevas têm filhos empenhados, o Senhor espera muito mais de nós. Porque Ele nos trata em amor, Ele provê todas essas coisas para nós. Ele nos trouxe até aqui. Ele nos dá uma vida em abundância, Ele nos dá muito mais do que qualquer coisa horrenda que essas pessoas, em sua ignorância, estão vivendo nas trevas. Então, quanto mais nós devemos fazer e se empenhar e ser zelosos e praticantes daquilo que a palavra diz, para que a palavra do Senhor se cumpra, amém? Nós somos chamados, isso é um prazer, isso tem que queimar nosso coração. Nós devemos sim encorajar uns aos outros a ser participantes desse momento, não com pressão, não com ignorância, não por obrigação, porque o Senhor mesmo nos dá o livre-arbítrio para decidirmos se queremos ou não. Essas questões de sermos participantes daquilo que Ele tem para nós, né? Mas quando você entende que você quer ser como Jesus, fazer o que o Pai faz, fazer o que o Pai fala, fazer aquilo que o Pai quer que seja feito, ser obediente em amor à sua palavra, a gente se coloca nesse lugar com graça, com amor, com misericórdia, se colocando no lugar do próximo, né? E auxiliando e ajudando, fazendo o que somos chamados para fazer. Nós temos
a maior graça, o maior privilégio, a maior honra, o maior benefício, né, de todos, que é servir a um pai. Não é um carrasco, não é um rei intolerante e insensato, não, mas um pai, um paizão, um pai que ama, um Deus vivo, que nos proporcionou fazer parte da sua palavra declarada sobre o Brasil, sobre as nações, até que o seu filho venha. Isso é um privilégio que não tem preço. Então eu gostaria muito que você entendesse esse chamado do Pai para a sua vida em amor, em sabedoria, com discernimento no Espírito, não como uma cobrança, não como um chacoalhão, não como uma imposição, mas como um chamado aos filhos maduros. Então, se você se considera filho, se você não é como uma criança que só faz o que quer, se você é um filho realmente que quer ser participante de algo maior, que é o reino do Senhor sendo estabelecido, a sua palavra sendo cumprida, seja bem-vindo, glórias a Deus por isso, e vamos juntos, unidos, sendo um com Cristo, cumprir o propósito do Pai aqui, aquilo que Ele conta conosco, aquilo que é a nossa parte, para que Ele se cumpra dele, amém? Deus abençoe todos vocês, que verdadeiramente isso sirva em amor como um alerta, né? Como um chamado do Pai aos seus filhos para terem entendimento e clareza, com sabedoria da sua palavra para nós, daquilo que Ele espera de nós nesses dias, né? E não como uma questão política, mas exclusivamente de filhos, né? Como nós gostaríamos que nossos filhos também fossem participantes em todas as áreas de qualquer projeto que a gente tem para a vida deles. O Senhor não espera menos de nós, amém? Eu creio, pela autoridade que é no nome de Jesus, que no dia 30 o Senhor irá responder diante do nosso clamor, da nossa humilhação, do nosso reconhecimento do Senhor em todo o nosso caminho até aqui. Ele vai endireitando as suas veredas, do nosso posicionamento, da nossa influência, da nossa união firmes no dia 30. Ele irá responder ao nosso clamor, ao nosso chamado, ao nosso posicionamento e dará o resultado bem diferente do que essas pessoas corruptas no poder esperam, para que eles entendam que não há nenhuma arma que possa prevalecer contra um povo do Senhor unido, um povo do Deus vivo e a sua própria palavra, amém? Eu creio que irá se cumprir a vontade do Senhor, porque Ele foi afrontado e Ele responderá através dos filhos posicionados. Ele conta conosco na participação do cumprimento da sua palavra sobre o Brasil. Eis-me aqui, envia-nos, cumpra-se em nós, Pai, o Teu querer. Amém?